4 pães de trigo Dona Cisa, meia dúzia de banana e uma água sem gás. Tá quebrando altas ondas e a raça vai na piscina. O inesperado previsto, comendo ostra marisco e o mangue do lado pra fornecer a informação. Maruína lixou, Maruína iniciator, Maruína manifestou. Olá galera, tá começando agora a terceira edição do Maruim TV. O programa é organizado pelo coletivo Maruim e a gente vai ao ar na primeira terça-feira do mês, às 8 horas da noite. O programa também será reprisado no dia 20. Você pode nos assistir pelo YouTube e nos acompanhar pela nossa página do Facebook. Bem, nas últimas semanas, o Maruim, eu e o Matheus Lobo, que está aqui comigo, que também faz parte do coletivo, a gente tem acompanhado um pouco a situação da população em situação de rua aqui da Grande Florianópolis. Agora a gente está aqui na frente da rodoviária, no centro. E, bem, nos chamou muita atenção, primeiramente, a violência e o abuso, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, e a situação precária dos serviços de atendimento a essa população em São José. Primeiro, a cidade está sem a casa de acolhimento, sem albergue e por muitos dias com o Centro Pop fechado. Para falar sobre tudo isso, a gente convidou a galera do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Está aqui com a gente o Gabriel, que apoia o movimento, o Daniel Paz dos Santos, que é o coordenador estadual, e também o Schaefer, que é o representante de Florianópolis. Então, eu queria aqui, primeiro, saber as demandas da luta do movimento lá e quais são as perspectivas do movimento a partir das mobilizações que vocês estão organizando. Já faz algum tempo que a gente vem com uma grande luta em São José, através das melhorias das políticas que se submeteram, de certas maneiras, dentro do município de São José, onde veio a fechar a casa de acolhimento, nunca teve um albergue, quando há muito tempo atrás tinha um albergue, mas era um albergue junto com um centro pop. Com o decorrer dos meses, aquilo não foi dando muito certo, porque tinha um acolhimento junto com um atendimento. A prefeitura já não quis mais, terminou separando as duas ferramentas e a partir dali se desencadeou uma série de denúncias e violência no município de São José, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, onde queimaram barraca de morador, agressão a morador de rua, porque as ferramentas que eram para estar acolhendo a população em situação de rua, elas começaram a fechar as portas, aonde começou a se dispersar a população de rua dentro do município de São José, trazendo as demandas, realmente as demandas necessárias, que hoje a gente está faltando, que está deixando muito a desejar, essas ferramentas, porque começa a ficar o preconceito, a descriminalização, a marginalização dessas pessoas que estão em situação de rua, já por não ter aonde recorrer, não ter aonde se abraçar. Quando a gente está na rua, quando a gente está num estado de vulnerabilidade, a gente precisa do Centro Pop, porque o Centro Pop é o centro de referência para a população em situação de rua. Se perde essa ferramenta, você não tem acesso à documentação, você não tem acesso a informações, você não tem acesso à higiene pessoal, não tem acesso à alimentação. Então é uma ferramenta que tem que estar aberta, tem que estar atuante, é uma ferramenta que tem que ter várias programações dentro, oficinas, capacitações, Pronatec, EJA, já que é uma ferramenta muito usada pela população de rua, já no setor de redução de danos. Daniel, perdão, você poderia falar o que é esses termos, que o EJA, explicar para as pessoas que não sabem, o Pronatec? O EJA é o sistema de alfabetização para adulto. Muitas das pessoas que estão na rua perderam a oportunidade de estudar e não têm acesso, a grande maioria não tem o ensino fundamental, nem o ensino médio. Então, o EJA dentro do Centro Pop já é um meio daquele morador estar se ressocializando,
e estudando para sair dali já com uma formação acadêmica ou pelo menos o ensino médio, junto com as oficinas. Você estuda de manhã, faz oficina à tarde, ou faz uma oficina de teatro ou de computação, de informática, e assim vai se desenrolando as coisas enquanto Daniel, a gente tiver. Desculpa te interromper, só eu queria que recentemente teve uma reuniões lá em São José e eu queria saber o que rendeu isso, quais eram as principais pautas do movimento e qual que é a resposta da Secretaria. Eu sei que você e o Gabriel participaram, se vocês puderem contar. Então, foi então que o movimento começou a fazer uma série de intervenções lá no município de São José, frente à situação de extrema violação de direito, onde nenhum dispositivo que as políticas públicas oferecem para a população em situação de rua estão funcionando. Foi então que, mais ou menos em torno de um mês e meio atrás, o movimento protocolou um documento junto à Secretaria de Assistência Social e o gabinete da prefeita, solicitando uma reunião para esclarecimento desses fatos. Desde então, até a semana passada, onde ocorreu o ato, não nos tinham dado resposta. O que tinha saído na mídia posterior, uma semana depois da gente protocolar esse documento, saiu uma matéria ainda culpabilizando mais as pessoas em situação de rua das suas mazelas sociais. E coincidentemente, logo após que a gente publicizou o ato nas redes sociais, convocando a sociedade civil para estar junto com a gente, houve uma resposta ainda com o intuito de também estar calando o movimento, porque eles marcaram a reunião no horário desse ato. E a nossa resposta foi no caráter de denúncia do ato vai se manter, e posterior a gente vai fazer uma reunião. Então a gente fez o ato, o ato foi muito importante, a gente foi com um caráter de denúncia assim, para denunciar essas situações. A gente foi lá na frente da prefeitura, a gente gritou, a gente teve sim o grito dos oprimidos, daqueles que não são escutados, e posterior a isso teve uma reunião. A reunião foi importante, que a gente criou um canal de diálogo, o qual não existia com o movimento. Foi interessante esse momento que a gente saiu com algumas datas de lá. E acho que foi um dos pontos mais importantes, onde dia 5 de outubro ficou marcado para a abertura, então, dos 2 dispositivos, os quais estão fechados, que é a Casa de Acolhimento e o Centro Pop. A gente fica acreditando, mas não com muitas esperanças, até porque essa de dizer que vai abrir, isso já vem se ocorrendo desde o início do ano, desde quando o sistema já vem atuando de uma maneira muito precária. Hoje ele está fechado e a gente está com uma esperança, assim, a gente vai trabalhar nessa articulação para que dia 5 a gente consiga então estabelecer uma relação com a prefeitura do município de São José, que é o que a gente quer, que a gente não quer confusão, a gente quer as resoluções, a gente quer manter o diálogo, porque uma das diretrizes do movimento em situação de rua é nada sobre nós sem nós. Eu só queria esclarecer para quem está nos assistindo, que o programa está sendo gravado no dia 19 de setembro, ele vai passar no dia 6, então a gente vai acompanhar se a reunião, se o que foi decidido na reunião de fato vai ser cumprido. Dentro dessa reunião que eu pude acompanhar pelo Maruim, mas também em outros momentos com entrevistas com as gestoras, a gente ouve muito a desculpa colocada para cima dos moradores de rua. Eu conversava com o Schaefer antes da nossa entrevista aqui, como essa coisa do preconceito, de achar que todo morador de rua é violento, que é dependente químico, contraventor, como isso, nesse senso comum, vai sendo reforçado pelas pessoas que deveriam cuidar das políticas públicas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Schaefer, como você sente isso na pele? Bom, primeiramente, quando a gente não cumpre com tem que ser cumprido, o município principalmente, ele não consegue dar uma desculpa, ele acaba culpabilizando o próximo,
Isso já é uma coisa já até nossa, né? É muito fácil quando eu tiro a minha responsabilidade e passo pelos outros, né? Ainda mais pela população de rua que hoje, que não ela é a que mais sofre, né? É o que é mais culpabilizada, né? E o preconceito a gente lidar com, né, todos os dias, mas hoje a população de rua ela tem se conscientizado bastante, né? Nós aprendemos que sozinho não conseguimos nada, mas no coletivo, isso eu falo rua mesmo, né? E a violência que nós passamos não é só da própria polícia, enfim, mas são das quebras dos nossos direitos, né? A população de rua, ela só é vista, ela só se torna visível a partir do momento que o poder público cobra nossos deveres, né? Porque quando é para oferecer, ou então, nem sei se a palavra seria oferecer, mas se cumprir com os próprios direitos, né? Porque não é caridade, né? Não é caridade, é cumprir com os direitos, né? A partir do momento que o próprio município ele adere às políticas públicas, ele tem que estar, né, oferecendo uma qualidade de vida para essa população de rua, que eu me incluo nela. Então, não sei mais. Eu acho que é no momento que essa fala do Schaeffer, do Gabriel, faz muito me refletir, é a partir da violência que é gerada através do Estado, onde você vê o absurdo de 3 horas da tarde, um ser humano está virando uma lata de lixo para comer. Isso te causa um constrangimento e uma revolta tão grande dentro de você, fora a descriminalização, fora o que acontece na rua. Você tem que passar por situações para se alimentar, ter uma refeição durante o dia, uma só, e ela tem que ser do lixo. Ou você ter que acessar algum lugar, vai num cine pedir um emprego, você já não é bem recebido porque você está com a roupa suja, você já dormiu na rua durante a noite, como é que vai arrumar um emprego? Como é que você vai se virar numa cidade onde já tem nas praças escrito que dar esmola não dá dignidade? Mas se você não tem um espaço para acessar, para ter alimentação, banho ou qualquer outro benefício para aquela pessoa sair daquela situação, se você não promove a situação da pessoa ter autonomia ou ter perspectiva de vida, você vai tirar dali só revoltagem, você vai pegar só pessoas onde ficar 10 minutos no espaço, 3 ou 4, vai sair uma briga, porque você não tem nada. E o que você tem, às vezes um pão tem que dividir em 5. Se 5 não comer, ninguém come o pão fica ali. Mas aí como que a sociedade vê aquelas pessoas que tem que brigar pelo pão, tem que brigar por um prato de comida, tem que brigar muitas vezes com os ratos nas lixeiras para se alimentar, e você vai ter um cidadão ali consciente dos deveres. Não tem possibilidade. São José, o que tem hoje é uma porcaria, não funciona nada. Você vive num sistema dentro de São José que você é obrigado a ficar na rua. E se você se expor para pedir um pão ou um prato de comida, tem a repressão da polícia e da guarda municipal. Nós fomos para dentro daquela sala porque já não aguentávamos mais a situação que está São José hoje. São José vem de um currículo longo de violência que a gente teve que no meio do ano intervir junto com o secretário de Segurança Pública para parar antes que desse um massacre em São José. Daniel, para a gente falar sobre isso, vamos logo depois do intervalo, que o nosso tempo está curto, a gente vai acompanhar agora uma poesia que foi feita de uma pessoa que também vive na rua, porque tem muita arte na rua, e daqui a um minuto a gente volta com o nosso programa para continuar falando sobre isso. Em mim pulsa um coração, tal qual pulsa em você. Em mim corre um sangue vermelho, tal qual corre em você. Suas ambições, suas frustrações são semelhantes às minhas, viu? Somos iguais. Então por que em determinados momentos você me olha como se eu fosse oriundo de outro planeta?
será a minha despojada maneira de vestir? Minha cor? Minha opção sexual? Se for assim, eu tenho muita pena de você, pois isso só denota que seu olhar não consegue ultrapassar o limite da pele. 4 pães de trigo, Dona Cisa, meia dúzia de banana e uma água sem gás. Tá quebrando altas ondas e a raça vai na o inesperado imprevisto, comendo ostra marisco e o mangue do lado pra fornecer a informação. Maruinha lixou, Maruinha insacou, Maruinha manifestou. O programa Maruim tá de volta e a gente acabou o último bloco falando sobre a repressão policial em São José. A gente sabe que essa violência não está restrita ao município vizinho, também é constante aqui em Florianópolis. E a gente gostaria de falar então um pouco mais sobre isso. Olha, a gente vem... Vou voltar lá no meu tempo. Eu morei algum tempo na rua aqui e assisti e passei por muitas violências, ao ponto de chegar 3 horas da manhã dormindo ali na alfândega, do lado do Bom Samaritano. 3 horas da manhã, chovia muito e um vento sul gelado, frio, muito frio aquela noite. E nós estávamos dormindo acho que numas 10 pessoas. E encostou a viatura da Polícia Militar, fez nós todos se levantar, encostou na parede, revistou alguns, deu uns tapas na cabeça de outros, pegaram nossa roupa de cama, jogaram na chuva com nossos papelões e depois mandaram nós pegar e se virar em outro lugar para dormir. Aí imagina só essa cena, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eles vêm de novo, pegaram nós em outro lugar, na ala do mercado público, botar dentro de um carro da polícia e levar até a divisa da Palhoça, lá da Palhoça, e lá mandar nós sair fora, porque se nós voltássemos nós ia morrer. E aquilo era constante, era uma vez, 2 por semana, até que chegou nesse ponto que está hoje. A gente teve companheiros que apareceram debaixo da ponte, todos retalhados. Nós tivemos companheiros que morreram queimados, esmagaram a cabeça com pedra debaixo da ponte. Nós tivemos aí só nesses últimos 8 meses de 2015, no mínimo 12 assassinatos na rua. E sem solução, misteriosamente morreram, alegaram culpa na dependência química, mas a gente não sabe realmente a verdade desses assassinatos dentro do município junto com a população de rua. E isso foi uma maré pelo estado inteiro. A gente teve em Itajaí 2 homicídios, 2 moradores de rua assassinados, incendiados. Um deles tinha 50 e poucos anos, 80% do corpo queimado. E vem a violência psicológica. Seus pertences são recolhidos junto com a CONCAP, uma ação higienista, CONCAP, Ministério Público e Polícia Militar e Assistência Social do município, onde pegam 3, 4 moradores de rua dormindo, recolhe seus pertences, não interessa a eles se seja em documento, roupa de cama, alguma coisa que tu carrega dentro da mochila e jogam dentro de um saco de lixo e botam no caminhão da CONCAP para se levar embora. Essas as agressões corriqueiras. Nós temos as agressões mais graves, que é as nossas mulheres que vão para a maternidade com 9 meses, carregaram aquela criança durante 9 meses na barriga, chega ali, mal cortaram o cordão umbilical do seu nenê, é arrancado o seu nenê dos braços da mãe e mandado para adoção, sem perguntar para aquela mãe se ela quer uma oportunidade de mudar, de se recuperar, de cuidar seu filho, de constituir uma família, de resgatar o vínculo com o resto da família, para ter aquela criança pelo menos ter um amparo legal das nossas políticas públicas. Não, isso é mito, isso é só para burguês ver, porque o morador de rua é diferente, ele é violentamente, seus direitos são violados constantemente, diariamente, dentro do município onde a gente mora e dentro do estado, que tem a política de acolhimento e proteção
trabalha ao contrário, com a política de exclusão e de preconceito. Daniel, entre essas políticas que vocês tanto reivindicam e que eu estava comentando agora, a gente percebe que muitas vezes a solução que os gestores de várias cidades tentam dar é arranjar passagem para a pessoa ir para a sua cidade natal, para onde quer que seja, ou seja, para despachar ela. Ou então, como em São José a gente percebeu nas entrevistas, que eles trabalham muito com convênios com casas terapêuticas, muitas vezes religiosas, e muitas vezes com um histórico de polêmicas e até de casos nas justiças com bastante... uma longa ficha aí de polêmicas envolvendo os convênios e também sobre as passagens, se vocês pudessem comentar sobre isso. É mais fácil, né? O próprio município, o próprio gestor, né? Te encaminhar numa passagem para te voltar para tua cidade ou para outro lugar do Brasil. Se torna mais fácil, né? Propor comunidades terapêuticas, né? Alegando que quase toda a população da rua ela é dependente químico, né? Do meu ponto de vista é uma forma de limpar o espaço, né? A própria cidade, né? Mas eu vejo que tem outros caminhos, né? Se o próprio município tivesse mais atenção, se a saúde, se a própria secretaria da própria assistência tivesse mesmo nas ruas, estivesse fazendo o trabalho de poder recuperar essas pessoas. E quando eu falo recuperar, não é recuperar das drogas. Não é isso, né? Porque primeiro que a gente tem que quebrar isso, que população de rua é tudo dependente químico. Primeiro que nós temos que quebrar que as pessoas que estão na rua querem estar na rua. Eu sempre falo uma coisa assim, ó, aquele que está na rua já esteve já no apartamento, já esteve já numa casa. Mas se todas as secretarias, se os órgãos competentes fizessem realmente o seu papel dentro das políticas públicas, respeitando a minha opinião, respeitando o meu espaço, eu creio que seria um pouco melhor, né? Como tu colocou, eu não vejo, entendeu, solução mandando para comunidades terapêuticas, né? É uma forma de tu limpar, né? Daí as comunidades acabam pegando mais autonomia, mais autoridade. Eu vou te falar assim, ó, eu passei por 22 internações, 6, 9 meses, 5 anos como coordenador de uma comunidade terapêutica. E nada disso resolveu. Nada disso resolveu. Já tive coordenação compulsória, mas só piorou a situação. Isso é uma violação de direitos. Entendeu? E eu só parei de usar, né? Que hoje eu tô limpo, foi a partir do momento que eu comecei a acessar uma outra rede, a procurar uma outra forma de ajuda. Não essa ajuda que o município impõe, que o estado impõe. Não essa ajuda. A procurar pessoas que queriam mesmo me apoiar, eu consegui tomar uma postura na minha vida, né? Então, assim, ó, eu fico triste, né, em ver, com todo respeito, eu estava aqui lembrando de várias ações já que o município fez. Não é dessa gestão o problema já vem já de várias outras gestões. Eu lembro que há mais ou menos há 3 anos atrás, eu acho que o companheiro Planel também pode até lembrar que teve um prefeito, uma prefeita, enfim, eu me lembro que parava vans aqui e eles botavam pessoas, mas não tratando como pessoas, mas como saco de lixo dentro das vans e encaminhando para as comunidades. Chegando a resposta que eles queriam. Terapêutica. Eles faziam isso, né? E ainda continuam fazendo. A partir do momento que eu ligo a minha televisão e eu vejo uma comunidade, uma praia de Canasvieiras fazendo passeata, abaixo o morador de rua, aí eu começo a me perguntar, cara, se eu não posso mais ficar na rua, eu vou ficar onde, brother? Se eu não posso ter mais o meu direito de caminhar pelas ruas, eu vou ficar onde? É que é mais fácil, né? O que ele falou
simplificando a pergunta, é mais fácil varrer o lixo pro pátio do vizinho do que botar dentro de um saco e arrumar. E vai dinheiro público para os convênios. Né? Exato. Não, e acho que foi bom tocar nesse ponto, que é uma das denúncias, né, que o movimento vem fazendo hoje, né, principalmente das secretarias, né, de assistência social, onde elas são incumbidas numa lógica de proteção, numa lógica de garantia de direito, hoje elas utilizarem, né, da polícia para fazer abordagens, para fazer aproximação, né? E daí eu pergunto, né, como, né, que eu vou conseguir trabalhar, né, com um morador de rua, com a pessoa em situação de rua, né, quando a principal ferramenta é o vínculo que a gente estabelece com as pessoas em situação de rua, né? E daí tu chega com a polícia, né? Tu vai chamar a guarda municipal para fazer aquela abordagem. Então essa é uma das denúncias que a gente faz, né? E principalmente nas lógicas, né, da saúde, né, corroborando com essas lógicas de cunho manicomial, né, onde não acessa a rede, onde não investem na rede pública de atenção, onde vem dando os melhores resultados a nível nacional, né, no tratamento, no uso, né, abusivo de drogas, no uso prejudicial de drogas, né, que são os CAPs AD3, onde tem 24 horas de atendimento com uma equipe multidisciplinar, né? Tem o consultório na rua, onde pode ter uma equipe ampla também, onde conversa com todos os segmentos, assistência, educação. A população de rua não pode ser vista só, né, como dependente química, como com um viés da criminalidade, né? A assistência social, ela precisa dialogar com a segurança pública, ela precisa dialogar com a habitação, ela precisa dialogar com a segurança alimentar, ela precisa com todo. Hoje a população de rua é muito mais que somente a visão da segurança pública, né? E lá em São José, principalmente, o que aconteceu, né, numa das entrevistas, a prefeita, que um dos principais problemas de São José era que eles não aceitavam o tratamento. Mas isso é obrigado? O morador de rua, ele tem que aceitar um tratamento onde a lógica do tratamento é o isolamento e a catequização, longe da lógica da política pública? Né? É esse o real problema? Ou vamos olhar, né, para o setor público, né, onde os direitos não estão sendo violados, né? Então acho que é importante. Aqui o movimento, ele tem um norte muito claro, que é o fortalecimento sim da rede de saúde mental, onde o tratamento, onde o cuidado é feito ao vivo e a cores. Não, a gente não precisa se isolar, cortar as relações, a gente precisa ampliar as relações de dependência. Quanto mais dependente nós formos de muitas coisas, mais autonomia a gente consegue. O programa Maruim TV está chegando no final, mas antes disso a gente gostaria de saber sobre as próximas mobilizações do movimento e também a forma de a galera que está nos assistindo possa participar dessa luta. Então, pessoal, nós temos uma página no Facebook, né, nas redes sociais, que é Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua, né, Santa Catarina, né, de fácil acesso. Lá a gente está fomentando diversas questões sociais, advindas das problemáticas da rua. Lá a gente tem diversas informações, também é um canal de denúncia, mas principalmente de diálogo com a população, né? Então, desde já, né, a gente já convida também para estar acessando o espaço, né? A gente agradece aqui, né, o espaço aqui, né, desse grito do oprimido. Valeu! E também fortalecendo que toda quarta-feira, a partir das 5 horas, nós temos as nossas reuniões, Movimento de População de Rua, junto com a rua mesmo, né, que é a nossa base, e qualquer um pode aparecer também, né, pode estar lá. E fica lá na frente lá da catedral, lá no Coreto, lá da 15. E na sexta-feira a gente tem a nossa reunião semanal, toda sexta-feira com apoiadores e a rua, lá na Secretaria do Estado, na Mauro Ramos. É só entrar naquela portaria que vai para o Cine e perguntar onde é a reunião da população de rua, que a gente está lá toda sexta-feira. Mas o mais importante disso, vem para a rua, vem participar. É um movimento fortalecendo a luta para ganhar já. Então tá feito aí o convite, né? O programa Maruim TV, ele vai ao ar todas as terças-feiras, primeiras terças-feiras do mês. E vocês podem nos ver pelo nosso canal do YouTube e acompanhar nossas reportagens também pelo Facebook. Agradeço enormemente a presença de vocês. Valeu, Gabriel. Valeu, Daniel. Valeu, com certeza, irmão. É nóis. É a rua! A rua é nóis.
4 pães de trigo Dona Cisa, meia dúzia de banana e uma água sem gás. Tá quebrando altas ondas e a raça vai na piscina. O inesperado previsto, comendo ostra marisco e o mangue do lado pra fornecer a informação. Maruim na Lixó, Maruim é Insetor, Maruim manifestou.